podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Amém. Mateus 7, versículo 13. Quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, presta atenção na leitura. Diz a palavra: entrai pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Oh glória! Glória a Deus Pai, a tua palavra, ela é revelada agora nesse exato momento. Pai, nós estamos orando, Senhor, aleluia, pelo pregador que vai vir na próxima quarta-feira, pelo povo que vai se fazer presente nessa campanha. Oh glória, nós oramos agora para que o Senhor revele os mistérios na vida desta irmã, na vida deste irmão que está aqui hoje. Oh glória, que não olharam para o tempo, não olharam para a dificuldade do clima, mas olharam para a sua fé, olharam pela sede que tem da palavra, da sua presença, e saíram daqui consolados, fortalecidos, curados, vivificados, saíram daqui alegre, porque tu, Senhor, é o mais interessado em abençoar esse povo, e eles serão abençoados no nome do Senhor Jesus. Amém? Olha, a palavra que vai ser pregada é sobre a porta estreita. Vamos fazer uma meditação sobre isso. Aparentemente a porta estreita, realmente ela já está dizendo o nome, né? Porta estreita. Mas quando a Bíblia diz porta estreita, ela está se referindo aos mandamentos de Deus, não em si a porta estreita. Porque, por exemplo, há muitas igrejas que a porta é muito larga, passa muita gente ali. Queria passar ali umas 10 pessoas assim, enfileiradas, 5 pessoas, então não é a porta larga, não é em si a porta larga, e nem em si a porta estreita. Algumas igrejas as portas são bem estreitas, pequenininhas, que nessa aqui, e 2 gordinhos já não passam. Mas o pecado entra. A porta física está ali na igreja, mas o pecado entra. Então a gente nota que quando a Bíblia fala de porta estreita, ela está se referindo em si a porta, mas referente à palavra de Deus dentro daquela igreja, a doutrina dentro daquela igreja, o que ela prega e o que ela vive. E quando fala igreja, nós não estamos falando de placa e nem de denominação, porque a igreja mesmo, aleluia, ela tem há dois fundamentos. Ela é a igreja física, que é o que nós estamos dentro dela, e a igreja espiritual, que somos nós. Esse templo foi feito por mãos humanas. A igreja de Deus, criada pelas suas próprias mãos, é o corpo humano. Deus disse: vós sois o templo de Deus, e Deus habita em vós. Então você entenda que esse templo aqui é uma igreja física, uma igreja de entrar dentro, e você também é a igreja, é Deus que entra em você. Então a partir desse momento, eu quero explicar aqui dentro da palavra de Deus, e nós somos, essa palavra aqui ela serve tanto para aquela época, porque na época do Senhor Jesus, no início do cristianismo, ele começou com a própria pessoa de Jesus. Ele foi o primeiro a abrir a boca e dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi a primeira pessoa a pregar isso. Depois, então ali começa o Evangelho, e ali começou-se então a propagar o Evangelho do Senhor. E de lá, naquela época, já existia outras religiões. Por exemplo, existia o judaísmo, existiam outras denominações, por exemplo, que adoravam outros deuses. Para você ter uma ideia, no Velho Testamento fala de Baal, existia o templo de Baal, um Deus lá que não era único, só existe um Deus, Criador do céu e da terra, um Deus lá feito de pedra,
dentro de um templo, o templo de Baal, o templo por exemplo, esqueci o nome dela, tinha Hera, os Zeus, a Hera, né? Vários deuses, mas na verdade se diz vários deuses, mas só existe um Deus na verdade, são deuses dos homens, obra dos homens, imagem e escultura. Quem está entendendo, irmão, dá glória. Glória a Deus! Então eu entendo, saber que você está entendendo, senão a gente acaba repetindo, porque a gente vê os irmãos com a imagem congelada, né? Quando vai tirar foto para documento, a gente congela. No Face já faz biquinho, né? Você não está com carinha de Face, você está com carinha de identidade. Então presta atenção. Então nós vamos. Esqueci que está filmando isso aí. Mas eu vou ter que editar depois do vídeo e tirar essa parte, né? Eu vou tirar essa parte. Aleluia. Então, vou começar agora a pregar a palavra. Então, irmãos, aqui existem então vários credos. O Evangelho começou com a presença do Senhor Jesus, o próprio Deus em carne. E ali, quando ele fala porfiar por a porta estreita, ele pregou para aquela época, mas ela serve para o dia de hoje. Porque naquela época existia poucos. Tinha o templo de Salomão, nos templos se diz templo de Salomão, mas era o templo de Herodes. O templo de Salomão foi destruído com a entrada da Babilônia dentro de Israel ali, destruíram o templo. Aí Herodes reconstruiu, né? O Herodes reconstruiu o templo que foi derrubado, o templo de Salomão foi derrubado, então ele reconstruiu, e aí houve outra guerra ali, foi destruído pela última vez o templo de Salomão. Então, quando Jesus estava na terra, o templo, né? O templo, aquele templo dentro de Jerusalém, bem ali, não. Quem já viu ali como é que é Jerusalém? Quando mostra a foto de Jerusalém, mostra o monte do templo, né, e o domo da rocha, só sobrou isso, e o muro das lamentações. Então ali, o povo ia para ali, os que não iam para aquele templo, iam adorar outros deuses em outros lugares. Então, a partir, essa palavra aqui está falando dos nossos dias, está falando desses inúmeros ministérios, muitas igrejas. Eu achei interessante que o apóstolo Paulo disse bem assim: há muitos ministérios, mas o Senhor é um só. Há muitos ministérios, mas o Senhor é um só. Por exemplo, há muitas igrejas, mas a palavra de Deus é uma só para todas as igrejas. Há muitos que creem em vários deuses, mas existe um só Deus, uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Não é eu que estou falando dessa regra. A Bíblia que fala um só Deus, uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Então, é essa palavra para o dia de hoje. Por exemplo, há muitas, você sabe, há muitas igrejas onde tu vai, cada vez estão fundando mais igrejas. Eu não me preocupo com isso, Paulo também não se preocupa com isso. Ele disse, uns têm o seu ministério por ganância, outros por inveja, Paulo escrevendo, outros por inveja, outros por ganância, e outros por amor de almas. Uns pararam de trabalhar para fundar uma igreja porque entra muito dinheiro na igreja e ficaram ricos, mas não no interesse de ganhar alma, porque dá muito dinheiro. A igreja, quanto mais doutrina tem, quanto mais estreito é para congregar naquela igreja, para entrar na igreja, pode entrar de qualquer jeito, vai entrar todo em pecado, mas para congregar na igreja que prega a santidade é estreito. As pessoas não conseguem se congregar na igreja porque a igreja tem muita doutrina, esquecendo que não existe Bíblia light. Eu não sei bem que pode as pessoas, por exemplo, não conseguem congregar na igreja desse amor porque tem muita doutrina e conseguem congregar na outra igreja evangélica que a Bíblia está acima do altar, a mesma Bíblia que eu tenho, está em cima daquele altar e ali é mais flexível. Mas como pode uma igreja ser flexível se a Bíblia é igual para todas? Aí você diz assim, não, mas é que cada igreja interpreta do jeito, não existe interpretação da Bíblia diferente. Olha bem, por exemplo, numa igreja aceita que case quantas vezes quiser, separe casa. Está lá em cima do público. O pastor não prega que o casamento só tem 2 vezes o casamento. Só tem 2 vezes. A pessoa casa solteiro, não pode casar casado, casa solteiro e casa viúvo. Entendeu? Bem claro. Amém. Casamento de solteiro, casamento de viúvo. Porque o viúvo mesmo é quem morre. Que está viúvo vai casar de novo. Só está muito velho. Um bagaço velho que ninguém vai querer mais daí. Mas mesmo assim, eu já vi umas velhas tão feitas.
Aqui é casar. Não vem, aí encontra outro velhinho. Ah, eu vou ter que editar esse vídeo. Não vai dar. Eu vou botar no Face, não vai dar. Vai ter velhinha, velhinha que vai me processar. Vou ter que editar esse vídeo de novo. Meu Deus. A gente esquece, né, irmão, que a gente está quase. Se é só online, online não dá. Online já era, né, irmão? Aí os irmãos já estão online, já estão. Meu Deus, é melhor assim, que eu não consegui editar o vídeo. Jesus, vamos começar de novo. Dá um sorriso que ainda tem dente na boca aí. Então vamos começar. Como pode ter uma igreja tem regra, outra não tem regra se a Bíblia é uma só? Aí naquela igreja o pastor deixa as pessoas se separarem e casar de novo. Aí se tem alguém dentro da igreja lá, seja membro, seja visitante, que tem autoridade para dizer assim, ô pastor, quantas vezes eu posso casar nessa igreja aqui? Ah, separou? Não, separar e casar de novo, quantas vezes eu posso? Nessa igreja eu posso? Eu já tenho já separei e quero casar de novo? Só fazer um teste. Não tem problema, pode casar quantas vezes quiser. Pois então, seu pastor, está errado. Casamento é 2 vezes só, solteiro e viúvo. Quando não for viúvo, está casado. Ah, mas o divórcio, o divórcio para Deus, ele é aceito da seguinte maneira. O divórcio ele é aceito quando não há mais como viver junto. Paulo escreveu assim, ó, que ninguém é obrigado a ficar na escravidão, porque essa escravidão seria ficar casado. Não dá, separa-se, mas tem um versículo, tem uma vírgula, separa-se, mas fica sem casar. Porque se separar e casar, comete adultério. O que tu me diz isso, pastor? Você está querendo dizer, né? Você é um corrupto, né? Obreiro, agora quer me tirar da igreja? Não, cancela esse vídeo. Cancela. Hoje eu vou pregar diferente.